Este programa contém cenas de violência. Pode não ser adequado a todos os espectadores. Abril de 2002. Dois senhores estão a 13 quilômetros de distância um do outro. Um está em sua residência oficial, uma casa elegante recém-convertida em fortaleza. A única vista é uma árvore no pátio. O outro está numa construção destruída, cercada por atiradores e blindados. As janelas estão firmemente fechadas. A única vista é um pôster da mesquita mais famosa de Jerusalém. Dois homens, teimosos, voluntariosos, com a popularidade em baixa, inflexíveis em seus objetivos. A história deles é a história de dois povos, o judeu e o palestino, que tentaram a luta armada, o terrorismo e a paz na luta por um pequeno pedaço de terra, a Terra Santa. Para alguns, Israel, para outros, a Palestina. Dois senhores. Dois inimigos mortais. Por mais de um ano e meio, Ariel Sharon e Yasser Arafat lideram seus povos num dos mais amargos conflitos de sua história. Homens-bomba atacam com uma frequência terrível no coração de Israel. Caças israelenses, helicópteros e tanques devastam cidades e vilarejos palestinos. Enquanto a luta segue num crescendo, Arafat se senta em seu escritório escuro com as armas israelenses apontadas contra ele e grita: "Ó Deus, permita que eu morra como mártir." Sharon compartilha do seu desejo. Eles vão sofrer golpes dolorosos continuamente, até que entendam que não vão conseguir nada com o terrorismo, ele diz. Ambos estão desempenhando papéis que conhecem muito bem. Mas quando a luta acalma, a pergunta surge: será que esses guerreiros conseguirão a paz? Esses dois homens são duas figuras épicas para seus respectivos povos. Sharon sempre foi visto por seu povo como um estrategista militar brilhante, o homem que você procura quando quer o trabalho feito. Arafat é o símbolo da unificação de seu povo. Na verdade, ele é o único líder que eles já tiveram. Então, é o único para quem podem se voltar. Mas muitas pessoas agora os veem mais como problema do que como solução. Eles estão entre as figuras mais conhecidas e mais controversas do conflito do Oriente Médio. Sharon sempre foi o guerreiro, destemido na batalha, linha dura na política. Ele é o mais ousado e vitorioso comandante da turbulenta história militar de Israel. E o mais implacável. Ele também é fazendeiro. É dono da maior fazenda particular de Israel, onde cria ovelhas e gado em mais de 600 hectares. A fazenda é seu refúgio entre as batalhas políticas e militares. Sharon é viúvo. Sua primeira esposa, Margalit, morreu num acidente de carro logo depois do casamento. E então ele casou com a irmã dela, que morreu de câncer em 2000. Ele tem 3 filhos, um dos quais foi morto aos 11 anos num acidente com o rifle do pai. Outro filho, Henry, hoje é um dos conselheiros mais íntimos de seu pai. Sharon procura Henry quando precisa de um emissário secreto confiável para Arafat. Sharon não é um homem religioso. Ele cresceu numa família secular. O nacionalismo religioso nunca fez parte de sua ideologia. Ele acredita fortemente na história dos judeus. Ele acredita que o destino dos judeus é a Palestina, é Israel. Mas ele não é um homem religioso.
Arafat é um homem religioso. Ele vai regularmente orar numa mesquita. Ele foi muito próximo do Mufti de Jerusalém na juventude. Mas a religião não tem um papel ideológico importante. Ele não é um fundamentalista islâmico. Ele não aspira à criação de um Estado islâmico. Na verdade, ele é considerado inimigo pelos fundamentalistas islâmicos que gostariam de criar uma Palestina islâmica. A Palestina que Arafat deseja criar é secular, estruturada não sobre a religião, mas sobre uma identidade nacional. Arafat tem estado no palco mundial há décadas. Ele não é apenas uma figura central na história palestina. Ele é a história palestina. O líder que forjou a identidade palestina durante seus altos e baixos. Ele é incansável, está sempre em movimento. Apesar de gostar das armadilhas do poder, sua vida pessoal é espartana. Seu uniforme nunca varia. Suas refeições são simples. Suas horas são draconianas. This man is an enigma. Este homem é um enigma para todas as pessoas que o conhecem há muito tempo. Elas dizem, nós não conhecemos este homem de verdade. E eu acho que isso é um traço de liderança proposital no caráter de Arafat. Ele também pode ser encantador, quer seja ouvindo atentamente seus visitantes ou oferecendo doces orientais aos convidados. As a human being, como ser humano, ele é muito acessível. Faz questão de criar um elo com você. Ele deixa claro que reconheceu você, faz questão de contar tudo para você em off, longe das câmeras. No momento em que você liga a câmera, ele passa a pior imagem possível de si mesmo. Toda aquela humanidade, aquela intimidade desaparecem imediatamente e ele presta um enorme desserviço à sua própria imagem. Ele se casou tarde e se tornou pai com 66 anos. Desde que começaram os mais recentes conflitos, sua esposa e filha estão vivendo a maior parte do tempo em Paris. Os últimos 20 meses de luta não são o maior período nem o mais sangrento das batalhas de Israel. Mas o que faz este último conflito tão amargo é que ele se seguiu a um período em que a maioria dos israelenses e palestinos acreditou que estava perto da paz. A partir de agora, vamos celebrar o alvorecer de uma nova era. A cerimônia nos jardins da Casa Branca, em 1993, marca um ponto alto de Arafat no papel de homem de paz. Apesar do primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin, ter de ser convencido a apertar sua mão, Arafat tornou-se um estadista. Mas nem todos os israelenses se convenceram. Sharon e a direita israelense não ficaram animados com o acordo. 2 anos depois, quando Rabin foi assassinado por um extremista de direita israelense, Arafat lamentou a perda do único israelense que ele chamou de parceiro na paz dos bravos. Eu espero que todos nós, israelenses e palestinos, tenhamos a capacidade de superar esta tragédia. Sem Rabin, Arafat é incapaz de construir sobre as fundações dessa paz. Seu povo fica cada vez mais inquieto com a ineficiência, estagnação e corrupção em sua liderança. Ele não é mais uma figura distante, um deus no Olimpo. Ele desceu ao nível dos seres humanos e as pessoas estão vendo suas fragilidades e imperfeições e ele se tornou objeto de críticas e cobranças. Exige-se dele que se comporte como um estadista, como construtor de um Estado e de uma nação, e não como revolucionário. E esta é a dificuldade real. Enquanto Arafat luta, Sharon tenta agressivamente deter o plano de paz, que implica na retirada dos territórios ocupados em troca de segurança. Para ele, isso é bobagem.
Sharon é um homem que sempre dorme com uma arma embaixo da cama. Ele acredita que a paz significa garantir a segurança dos judeus. Para ele, segurança e paz são conquistadas pela força. Para Sharon, Arafat nunca será um parceiro. Eles só se encontraram uma vez nas negociações de 1998, quando Sharon era ministro do exterior. Eu acho que Sharon nunca confiou em Arafat. Eu tive poucos encontros com os dois juntos. No entanto, em Uai, onde Sharon era membro da delegação do governo israelense, Sharon nunca apertou a mão de Arafat, nunca o olhou nos olhos. A animosidade era palpável e eu acho, provavelmente era mútua. Julho de 2000. Mesmo com a oposição de Sharon, o presidente Clinton reúne o primeiro-ministro de Israel, Ehud Barak, e Yasser Arafat em Camp David. Arafat participa de uma dramática reunião de 11 horas, cujo objetivo é uma paz mais ampla. Ele refuga. Eu acho que Arafat sentiu que estaria em perigo se assumisse aquele compromisso. A certa altura, ele disse ao presidente Clinton: "Você está pedindo que eu assine a minha sentença de morte." E eu não acho que ele disse aquilo metaforicamente. A resistência de Arafat em Camp David deu a Sharon uma oportunidade de voltar ao poder. Em setembro de 2000, cercado por várias centenas de policiais israelenses armados, Sharon volta provocativamente à cena. Sabendo que essa demonstração de força iria provocar um tumulto, ele vai ao local mais sagrado e disputado da Terra Santa, o santuário conhecido pelos muçulmanos como Haram al-Sharif e pelos judeus como Monte do Templo. Ele diz que todo judeu tem o direito de estar ali, mas a reação à presença armada é imediata. Se todo o povo palestino concorda em uma coisa, é que Sharon não é um homem de paz. Os palestinos discordam em quase tudo. Eles discordam sobre o Sr. Arafat, discordam sobre programas políticos e valores, sobre suas atitudes em relação a muitas coisas. Mas a única coisa em que eles concordam é que Sharon não é um homem de paz. Para muitos israelenses, é Arafat que não é um homem de paz. A violência chega a níveis terríveis com a ação dos homens-bomba. Seja porque não pode ou porque não quer, Arafat não consegue evitar que a violência fuja ao controle. Quando Arafat condenou os militantes suicidas do Hamas e da Jihad Islâmica, isso não soou nada convincente para nós e certamente não nos levou mais perto, de alguma forma, do processo de paz. Em sua ira, os israelenses se voltam para aquele que poderia punir os palestinos, aquele que poderia punir Arafat. Pela primeira vez, eles elegem Ariel Sharon primeiro-ministro. Então, se preparam para a luta. Os dois são homens resistentes, capazes de realizar tarefas que esgotam seus assistentes. Ariel Sharon é visto frequentemente em reuniões à meia-noite. Yasser Arafat prefere trabalhar noite adentro. Nenhum dos dois tem uma família esperando em casa. Sharon é viúvo. A esposa de Arafat, Surra, vive a maior parte do tempo em Paris. Eles estão na casa dos 70 anos e mostram as marcas da idade. Sharon está obeso. Ele carrega muitos ferimentos de batalhas antigas. Arafat teve um acidente de avião terrível em 92. Seu lábio treme e seu andar é vacilante. Por mais desgastados que possam estar, ambos são gigantes nas histórias de seus povos. Aprovada a partilha da Palestina, Estado Árabe e Estado Judeu aprovados pela ONU. A partilha da Palestina termina depois de 7 meses de deliberações das Nações Unidas e de 2000 anos de busca por uma pátria pelos judeus.
Quando Arafat tinha 19 anos e estudava no Cairo, Israel declarou sua independência. Ocultando deliberadamente seu passado, ele afirma ter nascido em Jerusalém. A verdade é que ele nasceu no Egito, filho de pais palestinos. Mas essa história não é uma simples invenção. Ele está criando uma identidade nacional para seu povo e forjando sua própria história da mesma maneira. Ele não é só o pai de seu futuro país, é a encarnação da história palestina em sua pessoa, em sua história pessoal e em seu estilo de liderança. Já Sharon nasceu na Palestina. Nascido em 1929, filho de imigrantes russos, ele é um dos últimos sobreviventes da geração de gigantes que forjou o Estado de Israel. Ele lutou em cada guerra, ocupou cada posto político importante. Seus feitos militares são lendários, assim como sua crueldade e rebeldia. Sharon conta a história de uma batalha da Guerra da Independência em 1948. Seu pelotão foi atacado por árabes e ele foi gravemente ferido. Ele atribui o desastre à indecisão de seus comandantes. A partir daí, sua carreira foi marcada por discussões constantes com seus superiores. Ele também era grosseiro e brutal, não só em sua abordagem da luta contra os vizinhos árabes, mas também com seus companheiros oficiais, generais e políticos. Sua promoção de coronel a general levou 9 ou 10 anos, porque as lideranças políticas não confiavam nele. Arafat, Sharon e seus povos vivem no mesmo pedaço de terra, mas vivem em versões diametralmente diferentes desse mundo. A Cisjordânia ocupada é a Palestina dos árabes, a Judéia e a Suméria dos judeus. Depois de muitos séculos, os sem-pátria encontraram um lar. Para uns, a independência de Israel é o triunfo do povo judeu sobre a dispersão e o Holocausto. Mas, e os árabes? Os árabes declaram guerra santa. Para outros, o nascimento de Israel é chamado de Nakba, a catástrofe. Cada homem adota um nome novo. Abdelrahman al-Rauf al-Qudwa se torna Yasser Arafat, nome de um guerreiro islâmico. Ariel Scheinerman tira seu nome hebreu das planícies bíblicas de Sharon. Para cada um deles, o novo nome simboliza o desejo de uma nova nação. Cada nação declara a terra como sua herança histórica particular. E cada nação vê seu próprio povo como vítima histórica. Não há dúvida de que a vitimização é parte essencial das narrativas nacionalistas dos dois povos. Toda a narrativa palestina é sobre vitimização. Este povo nunca apareceu na história como povo até que os sionistas começaram a se assentar na terra de Israel. Eles nunca tiveram um Estado nem controle sobre seu destino e, apesar de tudo, eles se convenceram de que são vítimas da história. Israel. A história do povo judeu. No caso de Israel, isso remonta aos tempos bíblicos. Uma criança israelense, como qualquer criança judia em qualquer lugar, cresce com a noção da nossa história, da história do nosso resgate, do desastre e do genocídio iminentes até a época do Holocausto. Para Sharon, a vida ensina que os judeus nunca podem confiar sua segurança a ninguém. Eles nunca deveriam ser fracos novamente. Este é o princípio que o guiou por toda a sua carreira. Quando tinha 30 anos, ele liderou comandos de sua brutal unidade 101 em cruéis ataques surpresa na Jordânia. Numa operação, os comandos de Sharon arrasaram um vilarejo chamado Kíbia e mataram 69 civis. O incidente fez os correspondentes correrem ao local para registrar os fatos que ameaçam a instável trégua entre Israel e as nações árabes vizinhas.
A Grã-Bretanha e os Estados Unidos protestaram contra o ataque. E estão sendo feitas gestões para levar a disputa ao Conselho de Segurança das Nações Unidas. Granadas usadas durante o ataque soterraram muitas pessoas e há grande comoção na remoção dos corpos. Sharon afirma que não sabia que havia civis dentro das casas. Mas entre os árabes, depois da operação de 1953, Sharon é taxado como açougueiro. Inflamou o mundo árabe na disputa sangrenta. Ele levará esse rótulo muitas vezes mais. Se uma coisa pode ser dita sobre Sharon é que ele é consistente. Ele é fiel à sua história, ele é fiel ao seu passado e nunca mudou. Na verdade, nós o vemos quase como um obsessivo. Ele representa o sionismo fundamentalista para os palestinos. Ele representa o total descaso para com os direitos humanos, com a vida. É alguém que não conhece nada além da linguagem da violência e do extremismo. Ele está constantemente no ataque. Pode infligir dor aos palestinos sem nenhum tipo de constrangimento e sem nenhum tipo de escrúpulo. Quando Arafat tinha 30 anos, criou o Al-Fatah, a Vitória. Ele se dedicou a retomar a terra de Israel. Mas os árabes palestinos treinaram para a guerra de guerrilha, inspirados pela máxima de Nasser, de que a única solução para o problema do Oriente Médio era mais sangue. Isso é muito importante. Nós éramos refugiados, sem pátria. Agora nos tornamos lutadores, guerreiros da liberdade. E a próxima etapa, veremos. Guerrilheiros palestinos espalharam a guerra do Oriente Médio para céus neutros. Plantaram uma bomba num avião suíço e 47 pessoas morreram. Abril de 1974, 3 terroristas atacaram um assentamento no norte de Israel. 3 israelenses foram mortos a bordo de um iate particular. Outro ataque, desta vez no município de Bet Shah. Palestinos sequestram um transatlântico italiano. A escola israelense de Malot, perto da fronteira com o Líbano, foi atacada novamente por terroristas. Face ao poderio superior de Israel, a OLP de Arafat afia as armas do terror. Isso provoca um imenso impacto psicológico, com sequestros, assassinatos e ataques surpresa. Quando você é o lado fraco, e os palestinos são o lado fraco, você acredita que a sua arma secreta seja o uso do terror, o uso da violência brutal, a fim de contrabalançar o poderio militar de Israel. Para muitos, os atiradores palestinos, com seus kefiars quadriculados, se tornam a imagem romantizada de uma luta pela libertação nacional. Mas para os israelenses e seus aliados, especialmente nos Estados Unidos, Arafat é um pária sanguinário. Este programa contém cenas de violência que podem chocar alguns telespectadores. Dia 5 de junho, a guerra irrompe. Israel ataca aviões e aeroportos árabes. A Guerra dos 6 Dias, em 1967, foi um momento de definição para Israel e para os palestinos. Foi também um momento de definição do futuro de Ariel Sharon e Yasser Arafat. Em 3 dias, o exército egípcio foi neutralizado e Israel se dirige para o Canal de Suez. Para 1 milhão de palestinos, é o começo da vida sob ocupação militar. Para os judeus, é a afirmação de seu destino na Terra Prometida. Sharon escreve que vagava pela Cisjordânia, imaginando uma cadeia de assentamentos judaicos para controlar os territórios recém-ocupados. Este é o homem que construiu a maior parte dos assentamentos que estão no âmago da controvérsia, em Gaza e no coração da faixa de Gaza. E ele estabeleceu cada um conscientemente, levando em conta o que nossa presença naquelas colinas significa em termos de controle da região que nos cerca. Não basta ter controle sobre o ar, não basta ter satélites monitorando, não basta ter postos de controle e talvez uma cerca no Vale do Jordão.
Temos que controlar as colinas. Sharon acredita na grande terra de Israel, não de um ponto de vista religioso sionista, mas de um ponto de vista de segurança sionista. Em 1967, Arafat também vaga pela Cisjordânia, viajando em segredo e disfarçado, de cidade em cidade, fazendo o possível para minar o sonho de Sharon através da criação de uma rede de células guerrilheiras. Arafat rapidamente enche suas fileiras com palestinos dos territórios ocupados e dos campos de refugiados. Agora ele é seu líder inconteste. Sua lenda cresce. Em 1968, a revista Time o coloca na capa como a nova força rebelde do Oriente Médio. Ele cresceu no mundo árabe, no qual o nacionalismo árabe tinha uma força muito grande. Mas ele sentia cada vez mais que os palestinos tinham sido abandonados pelos governos árabes, pelos estados árabes. Então, uma grande parte da sua luta, que nem sempre foi reconhecida, foi a luta pelo controle do movimento nacional palestino à parte dos outros governos árabes. Ele assume muitas formas na psique coletiva dos palestinos. Ele é um símbolo de luta da identidade nacional palestina. Ele é um símbolo da insistência palestina em conseguir sua independência e autodeterminação. Mas Arafat não é só um símbolo. Ele também é uma séria ameaça. Arafat se torna tão poderoso que seus aliados árabes se tornam cautelosos. Enquanto isso, na Jordânia, tropas leais entram em Amman depois de sufocar uma revolta da guerrilha palestina. E o rei Hussein agradece a eles por reafirmarem sua autoridade. Ele sai da Jordânia e se estabelece com suas tropas no Líbano. De lá, os guerrilheiros palestinos dão início a décadas de ataques nas fronteiras, sequestros e assassinatos. Num de seus golpes mais brutais, eles matam atletas israelenses nas Olimpíadas de Munique, em 1972. Em 1982, Sharon é o ministro da Defesa de Israel. Ele está determinado a tirar Arafat e seus exércitos do Líbano e a esmagar a Organização para a Libertação da Palestina. Começa como um ataque relâmpago, passando por cima das forças de paz da ONU. E se nós conquistarmos uma área de 40 quilômetros acima da nossa fronteira norte, estará acabado. A luta terminará. Quem disse que nós vamos dar imunidade a terroristas além da linha dos 45 quilômetros? O governo nunca deu imunidade a nenhum terrorista em lugar nenhum. Não vamos garantir imunidade a terroristas em lugar nenhum. Isso acaba com o exército israelense ocupando quase metade do Líbano. É típico de Sharon. Foi uma vitória militar brilhante, mas foi um desastre político. Seu estilo era sempre ir longe demais. No Líbano, o cruel massacre de mais de 800 palestinos pelos aliados cristãos dos israelenses é o ponto de ruptura. O povo israelense, já furioso com Sharon por levar o país a uma aventura militar dispendiosa, vai às ruas em grandes protestos. Não estou aqui para explicar essa tragédia horrível. Isso pertence a um mundo de motivos escusos. Não ao nosso mundo. Só aqueles que o perpetraram podem ser culpados pelo massacre. Um inquérito oficial aponta Sharon como responsável indireto e ele é forçado a renunciar como ministro da Defesa.
Sua vitória se torna sua derrocada. Ele sempre achou que os políticos e os comandantes militares o refreavam e que só se ele tivesse carta branca poderia alcançar os resultados desejados. O problema é que no final ele sempre era acusado de ser o valentão, o agressor, aquele que sempre ia longe demais. A marca registrada de Arafat é a inversa da de Sharon. Ele transforma a derrota em vitória, tirando partido de cada ato de violência dos israelenses, não importa o quanto sejam bem-sucedidos ou justificáveis, para reforçar a causa de seu povo. É verdade que nós perdemos nossa base em Beirute, mas eles perderam a guerra. Expulsos do Líbano por Sharon, seus homens se dispersaram. Ao deixar o Líbano, Arafat conseguiu angariar a simpatia da maior parte do mundo. Isso é parte da longa marcha por um Estado independente, pela nossa capital palestina, Jerusalém. Anos depois, Sharon revelou que um atirador de elite israelense teve Arafat na mira enquanto ele entrava num navio. Mas os Estados Unidos persuadiram Sharon a não matar seu maior inimigo. E o farão de novo 20 anos depois. Sharon afirma numa entrevista: havia um acordo no Líbano para não liquidar Yasser Arafat. Me arrependo por isso. Nem Yasser Arafat, nem Ariel Sharon previram o levante que explodiu nos territórios ocupados no final de 1987. Sharon, agora ministro da Agricultura, e o restante do gabinete israelense viram o incidente como um distúrbio passageiro. A resposta do governo israelense foi dura. As forças de segurança recebem ordem de quebrar os braços dos que estavam jogando pedras. Nos 6 anos seguintes, mais de 1000 palestinos foram mortos e cada um deles foi transformado num mártir. Exilado a quase 2.500 quilômetros no norte da África, Arafat não espera nem lidera o que virá a ser chamado de intifada. A primeira intifada, no final de 87, claramente explodiu sem o conhecimento de Arafat, sem a sanção de sua liderança, pois ele estava na Tunísia. E quando percebeu que aquilo era uma coisa boa, ele adotou a ideia e assumiu a liderança. Para assegurar o controle, Arafat precisa conter a violência através de uma audaciosa ação política. Então ele faz o inimaginável. Em 1988, 40 anos depois do nascimento de Israel, ele aceita seu direito de existir como Estado e renuncia ao terrorismo. Nós renunciamos totalmente e absolutamente a todas as formas de terrorismo. De repente, abria-se novamente a porta para o diálogo com os Estados Unidos. Depois, para uma conferência de paz. E, finalmente, para conversações diretas com Israel. Arafat é o tipo de pessoa que entende a realidade do mundo, que quer fazer parte da política contemporânea. Ele entendeu a realidade e compreendeu que não havia saída pela violência, que não haveria uma solução militar. A única solução seria negociar um acordo. Em 1º de julho de 1994, Arafat chega a Gaza. Era a primeira vez que pisava em terras palestinas desde 1967, quando andou pela Cisjordânia depois da Guerra dos 6 Dias. Ele é visto pelas multidões como o milagreiro, o professor, o líder, o lutador. Sharon, em sua fazenda a apenas 16 quilômetros dali, reage com desgosto. Para ele e para muitos israelenses, Arafat continua sendo um assassino de judeus, o pior desde Hitler.
Arafat tem mais sangue de judeus nas mãos que qualquer pessoa, desde o tempo do nazismo. Como todos os líderes linha dura, Sharon explorou aquele sentimento de medo e insegurança e o usou para se manter no poder, com a atitude racista de não se pode confiar nos árabes, não se pode confiar nos palestinos, eles querem nos matar, querem destruir Israel. Assim, seus compromissos são incompatíveis com a paz. Embora a transformação de Arafat em estadista não convença, ele continua no jogo. Ele desfruta de seu novo papel como presidente, dos gaiteiros que o recebem quando ele volta de suas viagens, das carreatas que percorrem as ruas, da adulação dos ajudantes que o cercam. Com o passar do tempo, cada cidade palestina tem um quartel-general para seu presidente. Mas a presidência de Arafat traz poucos frutos a seu povo. Os israelenses continuam controlando a vida dos palestinos. Os assentamentos de colonos judeus continuam a crescer nas montanhas. A insatisfação nas ruas alimenta a militância islâmica fundamentalista do Hamas. Homens-bomba enviados pelo Hamas começam a atacar regularmente, minando a confiança da qual depende a paz. O Hamas é um grande problema doméstico de Arafat, porque a organização, que tem recursos consideráveis, está garantindo os serviços sociais que a autoridade palestina não consegue oferecer. Eles dirigem muitas clínicas, muitos outros serviços. Então Arafat está preso entre as pressões israelenses para acabar com o Hamas e a popularidade dessa organização islâmica junto à população. Sua inércia, sua paralisia se tornou um grande obstáculo à paz e a maior causa de ressentimento dos israelenses contra ele. Em Israel, os ataques terroristas criaram uma oposição à paz com Sharon à frente. Nós vivemos aqui com armas debaixo da cama e não em Washington, ele diz, enquanto aumenta o número de vítimas dos atentados suicidas. Arik, rei de Israel, é o cântico de seus aliados delirantes. Para Sharon é um retorno memorável. 18 anos antes, a opinião pública israelense se voltara contra ele. Em fevereiro de 2001, ultrajados pelo que consideravam uma traição de Arafat, os israelenses, por maioria absoluta, elegem Sharon como primeiro-ministro de Israel. As falhas de Arafat levaram Sharon ao ápice de sua acidentada carreira. O apoio a Sharon é tão amplo que ele é capaz de formar uma coalizão com seu principal oponente político, Shimon Peres, o arquiteto do agonizante processo de paz. Eu trarei unidade e trarei paz aos cidadãos de Israel e estabilidade ao Oriente Médio. Obrigado. Quando Sharon alcançou o máximo de popularidade, eu disse a ele, sabe, talvez a próxima semana seja diferente. Então, ele disse, sabe, uma hora de amor já basta. Deixe-me aproveitar essa hora. Eu não estou dizendo que ele vai mudar sua política básica ou sua abordagem básica do conflito israelense-palestino, mas ele aproveita cada momento. Com total apoio popular, Sharon entra em ação. O conflito resultante causa um novo enfraquecimento de Arafat. As forças de Sharon destroem todos os símbolos do orgulho da autoridade palestina.
Vocês podem imaginar o que é isso? Eles usaram todo o seu arsenal contra nós. Usaram bombas e balas. Mantendo o cerco ao quartel-general de Arafat em Ramallah, Sharon proclama Arafat o inimigo de todo o mundo livre e levanta de novo a questão de permitir que ele viva ou morra. Mas a investida de Sharon enfurece os palestinos que, mais uma vez, se erguem em apoio a seu líder ameaçado. A devastação das cidades e vilarejos palestinos mostra que, mais uma vez, Sharon foi longe demais. E, novamente, Arafat transforma a derrota em vitória. Novamente, ele sai do cativeiro exibindo o V da vitória. Eu tenho certeza de que um de nossos filhos, uma de nossas filhas vai hastear a bandeira da Palestina em todas as igrejas e todas as mesquitas, nos muros por toda Jerusalém. Ele é um sobrevivente. Para dizer a verdade, eu não acreditava que ele fosse sobreviver ao último cerco quando os israelenses atacaram seu quartel-general em Ramallah. E ele sobreviveu a outro cerco em 1982 no Líbano e sobreviveu a um acidente de avião. Ele é um líder e também um sobrevivente, e isso tudo contribui para a sua mística. Mais uma vez, Arafat escapou da morte. Mas sua magia está se deteriorando junto a seu próprio povo. Os palestinos estão humilhados, derrotados e encurralados pelos israelenses. Eles não veem nada no horizonte. Eles querem mudanças e fala-se em eleições. Esta geração é mais crítica. É difícil satisfazê-los. Para eles, Arafat tem menos mística. Ele é só mais um líder. Mas ainda assim, acho que consideram Arafat seu líder nacional. Ele é o líder eleito. E eles até podem criticá-lo, mas eu não acho que aceitarão imposições novamente. Nenhum palestino aceitará um novo líder imposto ao povo palestino. Todos correm em apoio a Arafat porque ele é um alvo e tem sido atacado e humilhado pelos israelenses. E agora que as pessoas estão começando a ver algumas das decisões que foram tomadas por ele ou por outros, há um clamor geral. Os palestinos estão dizendo: ok, pode ficar aí, mas você tem responsabilidades. Você tem de colocar a sua própria casa em ordem. Os israelenses começaram a instalar cercas de arame farpado em volta de todas as cidades e vilarejos palestinos. Eles dizem que é para evitar a entrada dos homens-bomba em Israel. Mas para muitos palestinos é uma evidência de que Sharon finalmente está fazendo o que sempre pretendeu fazer, que é confiná-los em suas cidades. Isso cria, é claro, problemas terríveis para os palestinos. Eles não podem sair para trabalhar. Muitas vezes, famílias ficam separadas por muitos dias, e isso cria um clima geral de frustração e raiva. Do outro lado da Cisjordânia, em Gaza, tropas israelenses lançam repetidos ataques a áreas palestinas em busca de militantes. E outro atentado suicida sangrento pelos extremistas palestinos provoca outra dura resposta israelense. Em Ramallah, aquilo que resta do quartel-general de Arafat é atacado novamente com tiros e foguetes. Sharon ainda anseia em mandar Arafat para o exílio. Ele considera Arafat pessoalmente responsável por cada ataque terrorista. Eles tentaram dizer que podem nos derrotar. Ninguém pode derrotar o povo palestino, que está defendendo os lugares sagrados cristãos e muçulmanos. A batalha está cobrando um preço alto. 20 meses de conflitos acabam com qualquer fio de confiança que ainda resta entre os israelenses e palestinos. O grande apoio que os dois ainda têm leva a crer que talvez, apenas talvez,
Sejam eles que conseguirão a paz. Que, no fundo, eles são pragmáticos. Que eles querem coroar suas vidas extraordinárias com a paz verdadeira. Mas quando Arafat fala de paz, os israelenses não acreditam mais nele. E a paz que Sharon descreve não é uma paz que os palestinos possam aceitar. Quando tem alguém dizendo para você, Estado palestino, desculpe, mas não vai dar. Jerusalém, isso não é negociável. Os refugiados palestinos, lamento. Aumento de assentamentos, os assentamentos terão de permanecer e irão continuar. Como se pode negociar com Sharon assim? Eu não sei o que poderia acontecer se outra pessoa negociasse pelos palestinos, se Sharon ia ser mais generoso. Isso seria um problema para ele. Mas não há dúvida de que ele vê Arafat como um obstáculo que ele não pode superar. Nem os palestinos, nem os israelenses têm nenhum incentivo para diminuir a violência, porque não parece haver nenhuma luz política no fim desse túnel. A declaração de intenções continua. Por enquanto, Sharon é o primeiro-ministro mais popular da história de Israel. Embora com a imagem abalada, Arafat ainda é um ícone inconteste de sua nação. A vida de ambos foi forjada pela guerra e tornou-se vulnerável pela paz. No crepúsculo de suas vidas notáveis, cada um deles conseguiu ser bem-sucedido em unir o seu povo. Uma união, ao que parece, baseada apenas na desconfiança e no ódio mútuos. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.